ao verso 2 em diante, fala assim: e a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. No verso 6 de Jeremias, Deus disse assim então para Jeremias: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás de tudo quanto eu mandar irás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma revelação que Deus mandou deixar para os amados irmãos. Que Deus te chama é pelo nome. Mas a palavra que Deus trouxe ao meu e ao seu coração está no livro de Ezequiel, capítulo de número 10, aonde conhecemos uma grande história falando do profeta Ezequiel. No capítulo 10 de Ezequiel, glória a Deus, aleluia a Jesus, é onde Deus vai falar a segunda visão dos querubins. E no verso 2, no verso 1, corrigindo aqui: depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com o aspecto da semelhança de um trono. E levantou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasa acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. No verso 3: e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu no resplendor da glória de Deus. Para fecharmos com chave de ouro, no mesmo livro de Ezequiel, você já é acostumado a ouvir centenas de vezes a história da visão do vale dos ossos secos. E diz lá no verso 1: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou-me em espírito, me pôs sobre o meio de um vale que estava cheio de ossos. Até aqui, meus irmãos, se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus queridos e amados, queridos irmãos, a Bíblia é um livro de 66 edições, divididas em duas menções. A primeira é o tempo da lei, a segunda é escrita pelo tempo da graça, aonde começa o Novo Testamento. O livro de Ezequiel são 48 capítulos, 1372 versículos, a qual o profeta Ezequiel é visto por Deus como profeta maior. Quando eu estava aprendendo a ministrar a palavra do Senhor, eu perguntei um certo dia: meu Senhor, quais são os maiores profetas que a sua Bíblia relata? Na minha cabeça de um jovem pregador, eu imaginava que seria Enoque, Elias, Eliseu, que seria profetas anteriores. De um tempo antigo se começava a uma nova era na terra. Só que aí, meus queridos irmãos, eu entendo
que a Bíblia fala dos profetas maiores, que são 4. E os 4 profetas maiores que falam na Bíblia está relacionado Isaías, está relacionado Jeremias, Ezequiel e Daniel. A Bíblia fala dos 4 primeiros maiores profetas. Eu estudei um pouco a história de Ezequiel na Bíblia, aos 48 capítulos e 1273 versículos. Quando Deus me leva à cidade de Judá e Jerusalém, eu vejo que naquela época, meus queridos irmãos, o que Deus quer falar comigo, que você, é que existe uma promessa presa durante esse tempo. A promessa talvez você tenha ouvido durante 5 anos atrás, 10 anos. Talvez você tenha ouvido de alguns profetas, como eu ouvi na cidade de Sorocaba, por mais de 3 profetas, que vinha de direções diferentes. Aqui eu tive mais 2. Eu entendo que a promessa que Deus tem na minha e na sua vida tem um tempo marcado. A promessa, ela pode acontecer durante 1 ano, ou 3 meses, ou 1 semana. A promessa pode acontecer em 10 anos ou 7 anos, mas é o tempo de Deus. Quando vimos e ouvimos muitos pregadores ministrando que para Deus 1 ano é 1 minuto e minuto é 1 ano, o calendário de Deus é diferente do nosso. Eu não sei o que você tem passado, o que você